Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e eu estou aqui hoje para mais uma das nossas videoaulas. Hoje nós estamos na aula de número 2 da segunda semana. A aula de hoje está prevista para o dia 9 de março de 2021, uma terça-feira. Se você está realizando essas atividades na data prevista, anote aí, dia 9 de março de 2021. Se você está realizando em um outro dia, anote a data do dia que você está fazendo essa atividade. E aí no seu material impresso, na primeira página, você vai encontrar essa rotina de estudos. Você vai identificar que as atividades de hoje estão aqui, ó, na terça-feira, dia 9/3/2021. E são atividades de língua portuguesa. O material impresso é este aqui. Se você ainda não providenciou, corre lá, busca o seu material, dá um pause no vídeo e se prepare para realizar as atividades de hoje. Agora que você já está com o seu material em mãos, você vai abrir nas páginas 4 e 5, são atividades de língua portuguesa que estaremos realizando hoje. Isso, você já localizou aí no seu material. Você vai encontrar exatamente esta página aqui. Na aula de hoje, nós vamos retomar a leitura da música Farinha de Djavan, que nós já estamos trabalhando já há algumas aulas. Vamos retomar? Vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos analisar algumas palavras. Vamos lá? A farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, de nome Maniote utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino. Eu já sei desde menino o que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Para fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal, tem um pé de macaxeira. A macaxeira popular é macaxeira para ali, macaxeira para cá, e em tudo que é farinhado a macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa? Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa? Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa? Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. E aqui embaixo nós podemos ver a biografia da música, né, que foi lançada no ano de 2001, olha só. Na aula de hoje, aí no seu material impresso, você vai ver que nós estamos, aqui no enunciado nós temos gênero textual, letra de canção ou letra de música, que é o que nós estamos trabalhando, e tem aqui a palavra continuação, porque estamos continuando as atividades. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre pronomes. Você já ouviu falar em pronomes? O que será que são pronomes? As palavras que estabelecem uma ideia de pertencimento ou posse entre uma pessoa de discurso e um elemento são chamados pronomes possessivos. Mas, peraí, eu não me lembro o que são pronomes. Então, nós vamos relembrar um pouquinho antes de falarmos dos pronomes possessivos. Pronome é uma classe de palavras. Os pronomes, eles são palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Mas, peraí, o que é um substantivo? O que é um pronome? O que são classes de palavras? Vamos relembrar? Estas são as classes de palavras. Então, na língua portuguesa, tanto as palavras como as formas que utilizamos para escrever, elas são organizadas em 10 classes de palavras. Então, nós temos palavras que são substantivos, outras que são adjetivos, verbos, pronomes, outras que indicam numeral, que indicam número, outras que são artigos, advérbios, preposições,
conjunções, interjeição, né? Professora falou no plural porque não existe um único substantivo. Então, existe a classe dos substantivos, né? E assim por diante. Então, nós temos aqui, ó, a classe que nós estaremos falando hoje será a classe dos pronomes, certo, pessoal? Então, hoje nós vamos falar especificamente dos pronomes. Os pronomes, de acordo com a função que eles exercem, eles são classificados em 7 tipos. Então, nós temos os pronomes pessoais, que são relativos à pessoa, né? Por exemplo, eu. Os possessivos, que são relacionados à posse, a ter algo, meu, minha. Os pronomes demonstrativos, que servem para mostrar algo, mostrar isso, mostrar aquilo. Os pronomes de tratamento, que eles servem para uma forma específica de tratar normalmente as autoridades. Temos os pronomes indefinidos, que são aqueles que nos deixam dúvidas, que nós não sabemos exatamente de quem se está falando. Os pronomes relativos, que estão relacionando, e os pronomes interrogativos, né, que trazem o quê? Dúvidas, certo, pessoal? Aliás, isso também dúvida, né? Que trazem uma pergunta. Ah, então nós relembramos um pouquinho o que são os pronomes. E hoje vamos falar especificamente dos pronomes demonstrativos. Então, relembrando o que está aí no seu material. As palavras que estabelecem uma ideia de pertencimento ou posse entre uma pessoa do discurso e um elemento são chamados de pronome, ou seja, são palavras que servem para demonstrar de quem se está falando ou de quem é algo, certo, pessoal? E aí no seu material nós temos, olha só, essa explicação, que os pronomes variam em gênero e número, de acordo com o elemento a que se referem. Por exemplo, ele cantou minha música preferida. Ele está no singular, porque é uma pessoa que cantou. E aqui a gente vê em destaque a palavra minha, que é um pronome possessivo, que está no singular. E aqui a mesma frase, só que agora no plural. Ele cantou minhas músicas preferidas. Está no plural, ó, a letrinha S aqui, porque indica mais de um. Singular, plural, plural. Vocês se lembram disso? Vamos relembrar, né? Então, para escrevermos ou para falarmos, nós sempre vamos nos referir, né, às pessoas, tanto do singular quanto do plural. Então, nós temos aqui na primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela, no singular. Agora, no plural, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, e a terceira pessoa, eles ou elas. Como assim, professora? Vamos ver aqui uma aplicação. Eu, que é a primeira pessoa do singular, eu gosto de estudar. Segunda pessoa, tu andas depressa. Terceira pessoa, ele é muito gentil. Então, aqui nessas 3 primeiras frases, olha só, nós vimos frases que foram escritas, né, no singular. Agora nós vamos ver aqui algumas frases que foram escritas no plural. Vamos lá? Ó, primeira pessoa do plural, nós chegamos cedo. Segunda pessoa, vós estáis com pressa. Terceira pessoa, eles são educados. Relembraram um pouquinho? Agora, aí no seu material, você vai encontrar essa tabelinha. Lembram-se que nós falamos aqui, ó? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Agora, essa mesma tabela aqui indicando os pronomes. Então, sempre quando vai se referir à pessoa eu, então eu vou utilizar esses pronomes: meu, minha, meus, minhas. Quando está se referindo à segunda
pessoa, tu, teu, tua, teus, tuas. Então, aí você encontra, olha só, tanto no singular quanto no plural. Terceira pessoa, seus, seu, seus, sua e suas. Depois, primeira pessoa do plural, nós, né? Então, fica nosso, nossos, nossa e nossas. Vós, vosso, vossas, vossa e vossas. E eles ou elas, né? Seu, seus, sua e suas. Certo, pessoal? Com essa tabelinha aqui, ó, vocês conseguem fazer todas as atividades da aula de hoje, que está muito fácil. Vamos lá? Aqui na questão número 9 diz que nós devemos ler esse ditado popular. Quem já ouviu esse ditado aí, ó? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeira coisa que eu preciso entender é o que está dizendo a frase. Ó, a primeira parte da frase diz farinha pouca. Então, está afirmando que a quantidade de farinha é pequena. E aí, quando fala meu pirão primeiro, esse meu, quem que está falando aqui, né? E quando fala a palavra pirão, vocês já ouviram falar o que significa, que seria esse tipo de alimento? Pirão é um tipo de alimento que é feito com farinha, né? Pode ser com farinha de mandioca. Normalmente, o pirão é feito com um caldo, né? Lá no Nordeste, eles costumam usar, aliás, e também aqui na nossa região, né? Costuma-se usar o caldo. Foi lá feito um peixe, né? Então, eles tiram o caldo daquele peixe que foi cozido e adicionam a farinha e pode adicionar outros ingredientes também, fazem um pirão. É muito gostoso. Eu já comi bastante e eu acredito que vocês também já experimentaram, né? Então, o pirão, ele é uma comida típica do Nordeste, mas na nossa região Sudeste, principalmente, né, aqui no Noroeste Paulista, onde a gente tem o nosso rio Tietê, né, tem muitos peixes, é muito comum as pessoas fazerem o pirão de peixe. Vamos continuar. Agora nós entendemos a frase, vamos responder a nossa atividade. Letra A. Que ideia está presente nesse ditado popular? Quer dizer, o que esse ditado popular está tentando falar? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Assinale a alternativa que considerar correta. Então vamos lá. O ditado, né? Olha bem, até aqui a imagem ela é bastante sugestiva, né? Tem esse senhorzinho aqui, ele está, ó, guardando o pirão só para ele. Letra A. O ditado passa a ideia de egoísmo, de que a pessoa pensa primeiro em si e não nos outros. Olha só, já destaca aí no seu material, ideia de egoísmo. Será que esse ditado está mostrando que a pessoa aí que está falando é egoísta? Letra B. O ditado passa uma ideia de generosidade, de que a pessoa pensa mais nos outros do que em si mesma. Olha só, a própria alternativa já está explicando, né? Então, o ditado, ele traz essa ideia de uma pessoa generosa, que pensa mais nos outros do que em si mesma? Letra C. O ditado passa a ideia de bondoso ou bondade, pode sublinhar aí, de que a pessoa exercita a empatia e pensa nos outros, né? Uma pessoa bondosa é aquela que pensa nos outros. E quando fala em exercer a empatia, quer dizer, ela sabe se colocar no lugar do outro. Será que é isso que o ditado está dizendo? Lembra lá do ditado, né? Que a farinha pouco, meu pirão primeiro. Pensa. Letra D. O ditado passa a ideia de caridoso, de que a pessoa pensa mais nos outros do que em si mesma. Uma pessoa caridosa é aquela que procura sempre ajudar os outros, né? Fazer atos de bondade. Muitas pessoas falam até, né, uma expressão em atos de caridade, que vem dessa palavra caridoso. Será que esse ditado aí, ele está falando sobre caridade? E letra E, o ditado passa a ideia de piedoso, de que a pessoa é empática e pensa nos outros. Ou seja, o ditado está mostrando que essa pessoa aí que é o dono do pirão, ele está pensando nos outros, ele está se colocando no lugar do outro. Isso que é empatia.
certo? Qual das alternativas você acha que mais combina com o ditado que nós acabamos de ver? Já dei um tempinho e eu expliquei cada alternativa. Então, anote aí, faça um X na alternativa correta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Presta bem atenção. Letra B. Para passar uma ideia contrária, ou seja, eu quero falar o contrário do que está dizendo o ditado. Como esse ditado popular poderia ser reescrito? Preencha a lacuna fazendo essa alteração. Então, olha só, eu coloquei em destaque ali a palavra meu, certo? Então, aqui nós vamos substituir a palavra meu por uma palavra contrária. Esse meu aqui não está dizendo que o pirão é só dele, ele não vai dividir com ninguém. Então, o contrário de não dividir é o quê? É uma pessoa que vai repartir. E se ele vai repartir com ele mesmo ou ele vai repartir com as pessoas que estão à volta? Hã? Lembrando ó, que aquela tabelinha, ela tem várias palavras que nós podemos usar para preenchermos aqui. Então, vocês vão pesquisar na tabela que vocês têm no material impresso e vão colocar aqui. Quais são as palavras que é o contrário de meu, né? Que ele está o quê? Dividindo, distribuindo com os outros. Observa aí, ó. Aqui nós temos lá na tabelinha, né? Meu, meus, minha, minhas. E se eu não estou falando de mim, que é a primeira pessoa, eu, agora se eu vou falar de tu, pode ser teu, teus, teus não, porque estamos no singular. Teu ou tua, né? Como é o pirão, masculino, a palavra. Então é teu. Ele, pode ser dele também o pirão, não pode? Sim, então pode ser seu, sua não, né? Então observem as palavras que nós podemos completar. Além disso, tem a segunda parte da tabela, onde temos lá o nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossas, vossa e vossas, seu, seus, sua e suas. Escolham as palavras que vocês acham que dá para a gente encaixar aqui nessa frase e falar o contrário do que ele está dizendo. Que ao invés de guardar todo o pirão só para ele, ele vai repartir. Número 10. Complete as frases a seguir com os pronomes possessivos do quadro. Dica: cada pronome só pode ser usado uma vez. Então, nós já fizemos várias atividades como essa. Então, a dica da professora Juscelia é a seguinte: faz um X ou circula a palavra que você já utilizou. Certo, pessoal? Vamos ler aqui? Teu, nossa, seus, minha e tuas. Então, nós temos aqui, lembrando aqui, ó, uma única vez. Você vai escolher, você vai ler a frase e você vai ver qual palavra vai se encaixar na frase. Lembrando que é uma única vez que você vai utilizar, ok? Eu vou ler e vocês vão prestando atenção aí, pessoal. Lembrando que, olha só, nós temos aqui, ó, as palavras que nós precisamos utilizar. Então, a professora colocou as palavras agora aqui embaixo, olha só, para facilitar a visualização de vocês. Vamos lá? Primeira frase. Cantamos várias canções em apresentação. Em teu apresentação, em nossa apresentação, em seus apresentação, em minha apresentação ou em tuas apresentação. Escolhe uma das palavras e completa a frase. Letra B. Eles enchem, tananã, alguma coisa, né? Pratos com bom pirão de peixe. Eles enchem teu pratos com bom pirão de peixe? Presta atenção, se você observar aqui só a palavra, só observar se ela está no singular ou no plural, você já vai saber qual a palavra você deve completar. Ó, aqui a frase, ó, eles, né? Então, e os pratos? Os dois terminando com S. Então, aqui está no plural, não é singular. Então, teu não vai ser. Nossa também não vai ser. Será que pode ser a palavra seus?
essa aqui está no plural. Minha não vai ser porque está no singular. Tuas, olha aqui, tem S. Então, qual das palavras eu vou preencher a letra B? Letra C. Dê lembranças ao tananã, tio que chamou a maniote utilíssima de macaxeira. Então, dê lembranças ao teu tio, ao nossa tio, aos seus tio, a minha tio, dê lembranças a tuas tio. Qual dessas palavras eu completo aqui a alternativa C? Letra D. O compositor pensou, tananã, mãe é que traz farinha boa lá de Alagoas. E aí? Teu mãe? O compositor pensou, teu mãe? Nossa mãe? Seus mãe? Minha mãe? Ou tuas mãe? E a última, letra E, as, tananã, lembranças, meu amigo, de onde elas vêm? E as teu lembranças, e as nossa lembranças, olha aqui, ó, lembranças está no plural. Então, nossa não está. Então, não vai ser nossa, não será teu. Seus lembranças, aqui está no plural e aqui também. Mas seus lembranças combinam? Eu acho que não. A próxima, e as minhas lembranças combina? Não combina porque aqui está no singular e aqui está no plural. E as tuas lembranças, será que combina aqui na frase? Então, completem as frases, vão fazendo aí os testes para ver qual é a palavra que melhor se encaixa, certo, pessoal? A aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham concluído todas as atividades, que vocês já tenham se inscrito lá no nosso canal e ativado o sininho para receber as notificações, certo? Um ótimo dia para vocês, pessoal, e um bom dia para vocês. Tchau, tchau!